Continuando o nosso papo com o Dr. Maurício, vamos falar sobre a psoríase. Doutor, a psoríase é uma lesão de pele, né? A psoríase é uma doença de pele que não é contagiosa. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove todo ano uma campanha para conscientizar, mesmo quem não tem a doença, para que, por um motivo de qualidade de vida, não cause um estigma, não distrate um amigo, um companheiro de trabalho, né? Porque, às vezes, por mal entendido, passa por pessoa de má higiene, que está descamando em algum lugar da pele ou do couro cabeludo. Essas pessoas, elas não têm culpa, elas sofrem de um dano de cunho genético, que tem tratamento cada vez melhor, está melhorando o tratamento da psoríase. A cura, ainda não chegamos na cura, porém melhorou muito a condição que a gente consegue alcançar. Então, o preconceito dentro da sociedade, uma das metas da campanha é diminuir o preconceito. Então, dar conhecimento ao público do que é psoríase é o primeiro passo para não discriminar. Perfeito, doutor. Muito bom, acho muito importante a gente falar disso, porque realmente o aspecto da psoríase na pele causa um estranhamento. É repugnante, a gente precisa dizer isso para não fugir da verdade, né? O próprio paciente não gosta, Claro. Quem mais sofre é o paciente, né? Porque basicamente são lesões vermelhas e que descamam, muitas vezes, com um farelo de aspecto esbranquiçado. Então, no couro cabeludo, quando acontece lá, se assemelha com uma caspa, mas uma caspa mais teimosa, que não é qualquer shampoo que vai resolver, vai necessitar remédio mesmo. E nos outros locais, ela acontece também, pode acontecer em qualquer parte do corpo. É mais comum nas regiões de dobra, como no cotovelo, no joelho, na região atrás, na nuca, que são locais que a pele da gente não tem, assim, um estofamento, a pele sofre o atrito, porque é pele e osso, né? Então, esses locais onde a psoríase mais gosta. Ela gosta de cicatrizes, de locais que sofrem atrito. Então, por exemplo, já vi um paciente que ele era músico e tocava violão profissionalmente e ele tinha psoríase nos dedos, na região do atrito com a corda. Sim. Então, isso é uma raridade. Mas naquele paciente era o atrito que fazia o gatilho para a lesão, né? Ele tinha predisposição familiar, se despertou pelo atrito. Então, hidratar é o primeiro passo para melhorar a psoríase. Perfeito. Né? Essa imagem que nós estamos vendo é um caso bem inicial, doutor? Sim, a gente está vendo... Não, aí já é um caso que a gente chama de moderado a severo. Tá. Porque, apesar de mostrar só um pedaço da coxa, quando a pessoa tem lesões pequenas, assim, agrupadas, geralmente não se restringe a uma área. Eu vejo pacientes no dia a dia que, mesmo em idades jovens, independente da idade, seja 20 anos, 25, 60 anos, tem psoríase como essa paciente da foto, não só na coxa, mas desde o pé até a cabeça. Então, ali é um close para mostrar que o tratamento ajuda. Sim. Temos um intervalo de 3 meses e a diminuição das lesões é percebida, Claro. né, como vantajosa, e conseguimos resultados até com mais tempo de tratamento, resultados melhores que esse. Então, os pacientes não devem apelar para se arriscar usando produtos, às vezes, sem conhecimento, né, do que é a verdadeira composição, só porque existe um comércio por trás disso, assim, vamos dizer, de gente interessada só no aspecto financeiro, né? Então, fórmulas mágicas. Se a pessoa escuta falar de um remédio que não é vendido em farmácia, só se busca, se for em Cuba ou em outro lugar, isso soa estranho. Sim. A medicina hoje em dia está globalizada, então as novidades chegam pelas vias tradicionais, elas existem. Temos a satisfação de oferecer hoje tratamentos melhores que há 5 anos atrás. É acelerado as novidades para a psoríase e não precisa que seja um curandeiro. Existe conhecimento dentro da segurança para a saúde. Tá? Doutor, e por ser genético, se manifesta desde muito cedo ou tem uma idade que costuma manifestar mais? Tem uma idade. Quem tem psoríase já nasceu com uma sementinha, como eu digo, que é a sementinha genética, os genes. Sim. Mas eles vão despertar durante a vida? Talvez sim, talvez não. Esse despertar, quando acontece, ele é mais comum na segunda década de vida. Então, nos adolescentes. Ou, senão, na 6ª década de vida. Nas pessoas que começam a se aposentar do trabalho. Perfeito. Então, não se entende por quê, que são esses os momentos, mas a estatística mostra que acontece esses 2 picos. Perfeito. E qual o sinal que a pessoa tem que estar alerta para identificar? Tem algum sintoma em si, uma coceira, alguma coisa ou não, doutor? Ela coça pouco. Às vezes ela pode coçar, mas se uma pessoa acha que tem psoríase e tem muita coceira, é o primeiro passo para o médico desconfiar que pode ser outra coisa, não ser psoríase, né? Perfeito. Então, para desconfiar da psoríase, por exemplo, no couro cabeludo, é uma ocorrência de uma caspa que não melhorou
com aquele shampoo que ela comprou no mercado mesmo, anti-caspa, e que a coisa persiste, em vez de melhorar só piora. Esse é um sinal de vale a pena procurar o dermatologista. Perfeito. No corpo, se vem em locais de atrito, como cotovelos e joelho, pode ser só uma pele seca, mas se ela não responde a hidratante, se ela melhora pouco com hidratante, pensar em psoríase. E tem um detalhe, as unhas. As unhas também podem sofrer de psoríase. A gente chama de psoríase ungueal. E não é raro. Não é raro, mas as pessoas muitas vezes, por conta própria, interpretam como sendo outra coisa, como sendo micose de unha. Muita gente que fala assim, eu tenho uma micose de unha. E pergunta, outra amiga fala, eu já tratei micose de unha, recomendo um remedinho. Sim. Isso pode causar um dano, tanto de perda de dinheiro, porque vai gastar dinheiro com remédio que não serve para o diagnóstico certo, que seria psoríase, Sim. quanto também de expor. Talvez uma pessoa que não podia tomar aquele remédio para micose, não precisava tomar, Claro. e por iniciativa própria se automedicou. Então as unhas, e nas unhas eu digo de uma maneira bem tranquila, mesmo para o médico, a olhos nu, pode ser indistinguível a micose da psoríase. Olha. Então a gente sugere a consulta, porque lá o médico vai investigar, ele vai procurar, se mesmo sem perceber, o paciente não tem na pele um outro local que confirme essa hipótese. Talvez até um exame pode ser feito, mas às vezes a história na família, um caso, a mãe já tinha psoríase, a irmã já tinha psoríase, essa pessoa tem mais chance de ter psoríase na unha do que micose de unha. Perfeito, doutor. Esta imagem que nós estamos vendo é um caso de psoríase? Tem chance de ser psoríase sim, mais doenças podem dar essa vermelhidão, Tá. mas tem uma pista nessa foto que faz com que a chance de ser psoríase é muito grande, que é o inchaço, a gente fala que é dedo de salsicha. Você percebe que alguns dedos estão inchados, principalmente o segundo dedo, o dedo indicador, Sim. e a psoríase ela tem uma ocorrência na articulação, que a gente chama de artrite psoriática, que nada mais é do que a mesma doença. A gente diz que a psoríase ela gosta de dois órgãos. Um órgão é a pele, isso inclui os cabelos e as unhas, Sim. e o outro órgão é a articulação. Então a psoríase ela não ataca órgãos internos, não ataca o rim, não ataca o pulmão, só que ela gosta das articulações. E, às vezes, o paciente tem as duas coisas, a articulação e a pele, que é o caso desse paciente da foto. Perfeito. E o tratamento, doutor? O tratamento, você disse que cada vez está melhor, mas é um tratamento demorado? Sim, ele tende a ser contínuo. Isso não é uma palavra de desalento, pelo contrário. O paciente trata continuamente para permanecer bem. Claro. Conseguimos, geralmente, uma remissão. A remissão é uma palavra que é quase cura. Remissão quer dizer ficar sem as lesões, bem, às custas do tratamento, é verdade, mas com segurança para a saúde. Perfeito. Tá? Então a gente incentiva. E tem um detalhe interessante de dizer. Os pacientes às vezes acham que o dermatologista é um médico só de pomadas, que vai passar cremes e pomadas. Mas no caso da psoríase, só os casos leves de psoríase se usa cremes e pomadas como principal agente. Na maior parte das vezes são pacientes que precisam tratamentos diferentes. Esses tratamentos diferentes, eles podem ser uma recomendação de pegar sol. Para quem tem psoríase, paradoxalmente, o sol tem um bem a fazer. Sim. É claro que não é o sol do meio-dia e também não é para tomar torrão. Mas o sol, para a gente que mora no litoral, quem tem psoríase fica melhor no verão. Mesmo que não vá de propósito ao sol, a pessoa já sabe, ela sabe que a roupa mais curta, que deixa os braços expostos, uma bermuda, automaticamente elas gostam mais do verão e gostam menos do inverno. Elas pioram, não é que o corpo sabe que é inverno, é que a roupa esconde e aí um pouquinho de sol não chega. Claro, Então, com certeza. existem outras modalidades, que é a fototerapia. A fototerapia é uma cabine de luz de uso médico que num hospital ou num consultório o paciente pode frequentar por indicação do médico e lá ele vai tomar um banho de luz para que se possa fornecer à pele um ultravioleta, que é o mesmo do sol, que numa cidade que não tem sol, num país mais frio, ou no inverno mesmo aqui, podemos oferecer esse tipo de tratamento. Então essa é uma outra modalidade. Para terminar, entram os remédios, que podem ser comprimidos ou injeções. Então, nos chama a atenção hoje em dia ainda que tem muitos pacientes que a gente chama de subtratados. Subtratados são pacientes que estão em tratamento, mas não estão usando o tratamento suficiente para o seu caso, né? Então, muitas vezes são as pomadas que estão usando e o comprimido era o que eles deveriam estar em uso. Perfeito, doutor. Por isso ser tão necessária a avaliação de um dermatologista Perfeito. mesmo, A SBD, né? ela
colabora divulgando. Nós temos uma ferramenta que é bom divulgar. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, na sua regional aqui, Santa Catarina, nós somos em 216 dermatologistas em Santa Catarina. E existe um site onde, digitando o nome da cidade ou o nome do médico, se a pessoa já busca especificamente um, ela consegue encontrar os dados de endereço, telefone. Então esse site ele é www.sbd, S de sociedade, B de brasileira e D de dermatologia, tracinho, que é o hífen, não é o underline, tracinho SC de Santa Catarina, .org.br. Então esse site traz notícias e também o guia médico. Perfeito, muito importante para que as pessoas às vezes precisam, também não sabem qual médico procurar, recebem uma orientação também como achar também este profissional. Doutor, e a psoríase, por ser genética, ela também é hereditária? Sim, é que tá. Ter casos de psoríase na família aumenta a chance da pessoa ter psoríase, mas não torna uma regra. Certo. De modo que a pessoa pode ter, sim, parentes com psoríase e ela não vir a sofrer. Por dois motivos. Porque ela pode não ter herdado aquele gene, né? Pode ter dado os outros genes do pai, não da mãe, ou vice-versa. Ou também ela pode ter herdado sim, porém não ter despertado a doença durante a vida. Perfeito. E para quem tem psoríase, o tabagismo aumenta, piora? Sim, Isso é interessante. O tabagismo piora sim a psoríase. E nós não sabemos por que isso acontece mais nas mulheres com psoríase que nos homens. Olha só. Então, mulheres que têm psoríase, se fumarem, agrava mais a doença. É importante que não fume. Mas por outros motivos, a gente sugere que o homem também não seja fumante. Claro. Né? E que é ótimo, já é uma doença que briga com um mal que é necessário realmente que se pare, né, doutor? Concordo. Que maravilha, doutor, muito obrigada, foi extremamente esclarecedor, tanto quanto ao câncer de pele, também a psoríase. Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas mesmo, porque são tantos tipos de lesões na pele, né? São tantas doenças distintas e que às vezes o fato só de demorar a procurar um especialista pode se agravar muito mais essa situação, né? Então a gente falou de duas coisas aqui muito diferentes, o câncer de pele e a psoríase, um tem tratamento, o outro não, mas que fique claro, os dois têm tratamento, um tem cura, o outro não. Porém, o câncer também, se não for detectado com antecedência, pode também causar a morte e aí acaba se tornando muito mais grave que a psoríase, né, doutor? Exatamente. Na dúvida, procure o médico, seja orientado desde o começo para não entrar em fria. Com certeza. Muito obrigada, doutor Maurício. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.